problema da injustiça. Esse é o título da exposição de hoje. Hoje também é um dia que as crianças participam conosco do culto. Tem um papelzinho ali no balcão, se você, papai, quiser pegar, pode pegar lá. E as crianças têm ali a oportunidade de escrever, aquelas que já escrevem, aquelas que só desenham, podem desenhar, aquilo que elas estão entendendo e aprendendo do culto. Essa é uma maneira de aproximar as crianças do culto público, que elas comecem a participar, a se envolver e desenvolver no entendimento da palavra, e assim a própria exposição da palavra possa arder nos corações e o Santo Espírito de Deus convencê-las da sua necessidade de graça, de misericórdia. Muito bem, o problema da injustiça. Deus odeia a injustiça, porque a injustiça perverte o mundo de Deus. O objetivo de Deus para a justiça é que ela reinasse nesse mundo e através daqueles que são a sua imagem e semelhança, aqueles que foram resgatados para uma nova vida em Cristo. Eu estou falando de eu e você que cremos na suficiência de Cristo, eu e você que fomos transformados por tamanha graça e bondade de Deus. E Ele deseja, então, que os seus, aqueles que foram redimidos, encontrem satisfação nele, deleite nele, encontrem paz nele. E que eu e você, então, que somos atingidos por tamanha graça, nós também possamos transmitir essa paz que nós temos. E é uma paz que é muito maior que uma paz de espírito, uma paz contra uma guerra iminente, mas é uma paz que vem do próprio Deus, desse relacionamento que temos agora pela obra de Deus por meio do Filho e por meio do Espírito. Essa paz que vai além do nosso entendimento racional, mas que nos impacta de tal forma que nós somos ansiosos no sentido de proclamar, de desejar que outros sejam alcançados pela misericórdia de Deus. E assim, então, nós trazemos a justiça em meio à injustiça. A injustiça desse mundo perdido, mas a justiça de Deus que está sobre nós. Convido você a abrir o texto da exposição, Neemias capítulo 5, versículos de 1 a 12. Então, abra sua Bíblia, Neemias capítulo 5, versículos 1 a 12. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus. Surgiu então grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres, contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e os nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossa terra e nossas vinhas pertencem a outros. Ao ouvir essa reclamação e acusação, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes: estai cobrando juro dos vossos compatriotas.
Por isso, convoquei uma grande assembleia contra eles. E disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus, que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos irmãos? Assim eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles então se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: não é bom o que fazeis. Acaso não deveis andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus ajudantes, lhe emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Devolvei-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tem exigido. Eles disseram: devolveremos tudo que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e o fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós rogamos a Ti agora entendimento que venha do alto, que nós possamos ser constrangidos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e que isso, de certo, molde o nosso coração em conformidade com o Teu querer. Senhor, que a Tua palavra penetre no mais íntimo do nosso coração e que nós possamos, Senhor, viver em conformidade com a Tua palavra e que ela seja, de fato, aquilo que nos direciona pelo mover do Teu Espírito em nós, que fomos redimidos para uma nova vida. E aqueles a quem o Senhor vai constranger da justiça e do juízo, e assim, Senhor, que haja arrependimento e fé em Cristo Jesus. Oramos assim no nome dele, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Mensagem central da exposição: o conformismo com a injustiça é o resultado da queda, mas a prática da justiça é a evidência da salvação. Exatamente isso, queridos, que deve nos constranger aqui. Nós não podemos olhar para a injustiça do mundo como crentes e nos conformar à injustiça. Nós, de fato, devemos estar movidos pelo nosso amor à justiça de Deus e movidos a proclamar essa justiça pela nossa prática, porque isso é evidência da nossa salvação. Se conformarmos com esse mundo caído, nós estamos como sendo omissos àquilo que o Senhor Deus nos chama a viver nesse mundo caído. Que nós possamos ser o reflexo da vontade de Deus, que nós possamos ser aqueles que demonstram a verdade de Deus, a justiça de Deus, em nossas ações, em tudo que nós fazemos, da nossa prática diária, ser um exemplo para aqueles que estão perdidos. Quando nós entramos agora nesse capítulo, no capítulo 5, aponta para um problema difícil de ser enfrentado. A especulação, o ganhar sem medida daqueles que estão na nobreza, nos palácios, no seu conforto, no seu deleite, e que usam do seu poder para que oprima os outros. Neemias, ele lida agora com esse problema. É um problema que era externo e agora é interno. Antes, os outros povos escravizavam o povo judeu. Agora, os próprios judeus estão tirando proveito, porque alguns têm algumas posses, daqueles que não tinham, ou quase não tinham nada.
Foi um grande clamor do povo. Se você prestou atenção, os primeiros versos demonstram isso. Judeus que estão atingidos pela pobreza, pelas dificuldades, estão relatando que os seus irmãos, os seus compatriotas, estão exagerando nas suas pedidas. E esse clamor triste, esse choro da humildade, era algo que estava a todos ali daquele contexto. E esse texto, então, vai tratar exatamente sobre isso, a questão da pobreza e da opressão. O povo, ele não estava clamando por luxo, mas por pão. O povo não estava pedindo conforto e deleites, mas o mínimo para a sobrevivência. Então, o primeiro desafio aqui nosso é o problema central. 90 anos antes, aqueles que primeiro chegaram pós-exílio babilônico, eles voltaram supridos de bens materiais. Se você ler o capítulo 1 e 2 de Esdras, você vai identificar isso. Mas os nobres aproveitaram da situação financeira e dos problemas que veio decorrente desse retorno a Jerusalém, que não estava nos mesmos padrões de antes, mas destruída. E não só os seus muros, o templo, mas tudo que envolvia a vida cotidiana deles, o comércio. Então as suas posses logo foram acabando. E há então sempre aqueles que aproveitam o momento de desespero do pobre para enriquecer. Tirar aquele proveito, aquela casquinha. Eu ainda tenho, então, na minha ganância, vou ter ainda mais. Neemias, ele combate esse desprezível crime social. Ele não fica de olhos fechados à exploração dos nobres, mas, como seres dignos do mais alto respeito, cada um dos seus irmãos judeus precisam ser tratados de uma maneira digna, e não pela injustiça, mas com justiça. As regras do mercado econômico, nos dias de Neemias, estavam sendo exploradas como é nos nossos dias. Os pobres, cada vez mais pobres, e os grandes estão cada vez mais ricos. O tempo passou, mas os valores desse mundo caído não mudaram. Não mudaram. O mundo é como uma aldeia global. E o dinheiro é aquela mola que impulsiona as pessoas, mas que não deve impulsionar eu e você, como crentes no Senhor Jesus. Nós entendemos o valor do trabalho, da dedicação, nós entendemos que todos merecem, mas nós vemos que o mundo quer privilegiar aqueles a quem muitas vezes ganham não pelo seu esforço, mas ganham pela corrupção. E esse sistema de concentração de riqueza ainda é comum nos nossos dias, assim como era naqueles tempos. E, na verdade, esse mercado global que privilegia uns apenas, exige mais e mais daqueles que têm menos. Mais e mais do seu serviço e mais do seu tempo. E isso vai trazendo consequências a todos. Então, os bens financiados nesse sistema avarento torna as pessoas cada vez mais escravas dele. Então, o primeiro problema que se apresenta aqui é colocado sobre a mesa. Neemias, ele expõe o problema.
Na verdade, aqui Neemias está ouvindo os problemas. E ele coloca aqui nesse texto. E então vem o segundo ponto, a razão do problema. E a primeira coisa que ele destaca é a fome. Neemias fala sobre a fome. Ou ele ouve sobre a fome. Os acusadores é o próprio povo. Os acusados são os seus irmãos, outros judeus, mas que têm algum tipo de posse. E a acusação é especulação. É um meio de ganhar não honesto, mas é uma exploração. E há então um grande clamor do povo. Eles estão trabalhando na reconstrução de Jerusalém, dos muros, mas eles precisam ter algo a comer. Eles precisam ter o mínimo. Não adianta eles trabalharem se eles logo não terão força nem para levantar. Então as suas mulheres fazem um relato da aflição. A fome é uma questão urgente, não pode ser postergada, não pode esperar. O povo continua investindo o seu tempo, o seu trabalho na reconstrução, mas a sua barriga está vazia. A fome é um problema que atinge o nosso mundo ainda hoje. Há um grande número e significativo número de pessoas que ainda passam por esse problema. Atinge de forma significativa os nossos dias. Enquanto alguns morrem de fome, outros morrem de comer. Não deve ser algo a qual nós olhamos e vamos achar normal, apesar desse mundo caído. Enquanto uns estão esbanjando, outros estão desesperadamente tentando ter o mínimo para a sua sobrevivência. Enquanto alguns estão inquietos por querer ganhar mais e mais e mais, outros estão inquietos pensando numa maneira de ganhar o almoço, mas sabendo que não tem a janta. Então, há muitos homens e mulheres e crianças que estão por aí envergonhados por não ter o mínimo. Esse é o resultado da queda. E a queda gera injustiça. Eu não estou pregando nenhum tipo de ideia maluca ou revolucionária. Não é isso que eu quero abordar aqui. Mas eu quero que nós, como crentes, não façamos vistas grossas a essa injustiça. Que nós possamos pensar no todo, como crentes que somos. Que o problema não seja a questão da falta de amor, mas o amor em si. E um amor que revela a justiça de Deus. Não aquele amor que muitas vezes é dito dos púlpitos, um amor que é desprovido de justiça. Não é um amor, mas que está revelando a justiça de Deus, a compaixão aos seus. Neemias também fala das dívidas. A dívida traz desespero mental. Muitas vezes pessoas fazem e cometem todo tipo de loucura. Isso é resultado da degradação social e familiar. Algumas pessoas aqui no relato bíblico parece que ter um desespero tão grande que hipotecaram tudo o que tinham. Eles não estavam arriscando em jogos de azar, no tigrinho, né? Nos jogos de apostas, não, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo o que era possível para que eles tivessem o mínimo. Eles estavam como se comprando a sua sobrevivência por algum tempo. E os ricos, então, estavam se aproveitando desse momento e fazendo desse momento algo a ter lucros ainda maiores.
E uma pessoa faminta, deprimida, pela sua necessidade de sobrevivência, é capaz de fazer qualquer tipo de negócio, simplesmente para que ela tenha uma solução momentânea. E os agiotas dos nossos dias estavam ali enriquecendo e aproveitando dos que estavam aflitos. Então, essas pessoas não hesitaram em tomar a terra, as suas casas e até mesmo os seus irmãos, como escravos. Olha a que ponto que chega o povo em busca de lucro e mais lucro. E essa prática opressora era contra a própria vontade de Deus, já expressa em Deuteronômio, o livro que demonstra a lei e a vontade de Deus, em Levíticos, que era contra esse tipo de situação a qual o povo estava agora vivenciando. Neemias também menciona a questão dos impostos no versículo 4. Além da fome, das dívidas contraídas para comer o pão de cada dia, ainda tinham que pagar tributos à Pérsia. Lembra que eles estão ainda sob o domínio persa. Então, o pouco que tinham que ser repartido com o luxo da nobreza, com o esplendor dos poderosos, com a ganância daqueles que queriam mais e mais. Agora vamos pensar no nosso país, no Brasil. Nós temos, e logo vai ser aí oficializada, a maior carga tributária de imposto do mundo. Nós vamos ser campeão, mas não no futebol, mas o país mais caro a se viver, mais caro do mundo. Cada alimento que você está comendo, que está na sua mesa, tem uma carga tributária. O pão que você come tem carga tributária. E quem é o maior atingido? Aquele que tem menos, porque ele paga igualmente àquele que tem mais. Então, aquilo que nós chamamos de imposto, e os políticos usam, olha, vamos fazer tal coisa, cobrar um pouco mais de imposto, porque nós queremos te dar um plano de saúde, nós queremos te dar um SUS perfeito, nós queremos te dar benefícios na sua cidade. Eles estão só lhe enganando. Nós queremos fazer o bem aos pobres. E o imposto que é pago não retorna como benefício, mas fica no bolso dos corruptos. Fica no bolso dos corruptos. Nós estamos estudando aqui pela manhã a história, a origem dos batistas, e nós vimos que uma das grandes guerras da igreja, a qual ela travou, foi o desvincular do Estado. Porque o Estado era corrupto até mesmo na igreja, com as coisas de Deus. Quanto mais nesse mundão afora, nós vemos os políticos cada vez mais ricos, sem fazer nada ao povo. Cada vez mais imposto. E o dinheiro que de fato deveria vir como benefício aos pobres, cai nesse ralo da corrupção, no bolso daqueles que menos precisam. Neemias, ele também trata da questão da pobreza e a perda dos bens, versículo 5. O resultado desse sistema de extorsão aqui vai fazer com que aqueles que pouco tinham não tenham nada. Os pobres começaram a perder suas casas, suas terras, e passam a ser refém dos poderosos. Eles trabalham, mas não desfrutam. Eles calejam as mãos, mas não usufruem daquilo que ganharam, porque o que ganharam
simplesmente volta para o bolso dos políticos e dos ricos. Neemias percebe o âmago do problema. E o problema era a exploração. É sobre isso que ele está falando. E isso é uma injustiça. É uma injustiça contra a criação de Deus. E os sacerdotes, aqueles a quem deveria apontar o dedo para os nobres, estavam envolvidos nesse interim, mancomunados com os grandes, porque eram subornados. Neemias também fala sobre a escravidão e a perda da liberdade. Além de entregue as suas casas, as suas propriedades, agora também eles estão entregando seus filhos e filhas para saldar dívidas. Não tinha mais como saldar, a não ser entregando seus filhos e filhas. E os ricos daquele tempo passam então a ver as pessoas como objeto, como posse. Então, o trabalho escravo é uma afronta à justiça de Deus. Não é o projeto de Deus. É uma afronta ao projeto de Deus. Então, é uma injustiça que clama a Deus. Então, esse comércio de pessoas são páginas sombrias do passado e que, de alguma forma, ainda existe nos nossos tempos. Muitas vezes escondido pela mídia e muitas vezes usado apenas como propaganda. Mas depois viram as costas e somem. É a pura ganância. Neemias fala sobre a importância, a perda da esperança. Não estava mais a ponto de ser evitado. Então, os poderosos, as suas leis, as suas manobras, cada vez mais lhe protegiam, assim como os políticos dos nossos tempos. Cada vez eles fazem mais leis para se protegerem. Há mais e mais suborno na classe política e também agora no magistrado. Essa é a realidade dos nossos dias. Não é muito diferente dos tempos de Neemias. E essas coisas são inevitáveis nesse mundo caído. Mas se nós, como povo de Deus, nos calarmos, nós estamos como apoiando esse tipo de ação. E não pense que não vai chegar em você, senão já chegou. Os oprimidos aqui não tinham mais saída e estavam perdendo as esperanças. E Neemias, então, vai trazer aquilo que nós vamos ver no terceiro ponto. A solução para a injustiça. Neemias, ele não fica passivo, e essa deve ser a nossa reação. A tamanha injustiça não pode ter de nós o silêncio. Pelo contrário, nós devemos estar ativos. Ele reagiu fortemente, ele se aborreceu. O texto fala que ele ficou irado, enfurecido, ele se encheu de ira. Neemias, ele não repreendeu os magistrados, os poderosos, os grandes homens empoderados pelas suas conquistas e seu dinheiro, mas ele fala uma verdade: vocês estão abusando do próprio povo, que é os seus compatriotas. E o conformismo com a injustiça é grave pecado aos olhos de Deus. A ira em si não é pecado quando ela é direcionada para o mal e não para as pessoas, mas para o mal. Efésios 4:26, Salmos 7:11 e Marcos 3:5. A ira deve ser focada não nas pessoas,
mas no mal e no pecado. A ira é pecaminosa quando nós desejamos para com os nossos irmãos, esposa, esposo, filhos, quando nós nutrimos um coração que é ansioso por vingança. Essa é uma ira que desagrada a Deus. Mas nós fomos chamados de protestantes exatamente por conta da nossa inconformação com os erros e pecados da própria igreja. Foi por isso que nós somos chamados de protestantes. Porque nós fomos aqueles que gritaram em alto e bom som que o que a igreja daquele tempo estava fazendo, no tempo da reforma, era um pecado contra Deus. E por isso nós precisamos estar sempre atentos e sempre nos reformando, para que nós não venhamos a nos conformar com o pecado, achar normal. E é isso que tem acontecido na igreja. Umas vão para o extremo do assistencialismo, e outras vão para o extremo oposto da visão libertina, a qual tudo pode. A qualquer coisa é válida. Sempre há uma justificativa ou algo a ser falado contra aquilo que nós chamamos de pecado. Há sempre uma razão para fazer o que fazemos. E esses desmandos que nós vemos no mundo e naquele tempo ao qual nós lemos no texto bíblico, é uma corrupção, é algo que afronta o Deus a qual nós servimos. É uma corrupção endêmica e sistêmica, a qual, naquele tempo e nos dias de hoje, são como sanguessugas nas veias, que puxam o quanto puder, mesmo sabendo que a pessoa vai vir a óbito. Mas Neemias era um líder prudente. Em vez de enfrentar aquilo com uma ação abrupta, ele reflete, ele pensa, ele rumina, ele está meditando sobre como ele vai trazer essa verdade a ponto de não só impactar aquelas pessoas que vão ouvir a sua fala, mas que mudem as suas práticas. Então ele, como se tivesse ouvido o conselho divino, responder antes de ouvir é estultícia e é vergonha. Provérbios 18, 13. O iracundo levanta contenda e o furioso multiplica as transgressões. Provérbios 29, 22. Mas a prudência vai levar ele à solução do problema. Os problemas já foram comunicados, a razão já foi identificada, e agora ele precisa trabalhar com aquelas pessoas. Então Neemias demonstra outra atitude que nós devemos ter: coragem de repreender o erro. E aqui o erro que vai ser repreendido é dos nobres, é daqueles que têm poder, que são autoritários muitas vezes, mas ele tem um compromisso com a verdade, porque a verdade revela a justiça de Deus e é contrária à injustiça do mundo. Então Neemias, ele não faz vista grossa àquela situação. Ele chama os nobres, ele chama os poderosos e confronta-os. Ele coloca o dedo na ferida dos grandes. E ele faz então com que a vergonha seja escancarada nos seus rostos.
A injustiça está à mesa. E Neemias não foi um líder que foi prudente e corajoso. Ele tem uma vida, ele tem um testemunho que demonstra o contrário daqueles que estavam fazendo tudo o que era contra a vontade de Deus. Ele dá exemplo. Neemias não sobe num palanque como um político e fica fazendo elogios a si mesmo. Você tem nada de prática. Ele denuncia os crimes e ele não comete os mesmos crimes. Ele demonstra a justiça de Deus na prática. Ele não é um hipócrita, como muitos políticos são, como muitos ricos são. Neemias não ocupa esse cargo de liderança porque ele é um poderoso, ou porque ele está querendo tirar vantagens. Ele é um homem que anseia fazer a vontade de Deus. Ele não quer ficar mais rico, senão ele ficava lá no palácio, cuidando das coisas do rei. Neemias resgatou os judeus, junto com pessoas próximas a ele, com seu próprio dinheiro. E ele resgatou do povo estrangeiro. E agora os líderes, ou aqueles que se acham líderes, estão fazendo as pessoas novamente escravas. Ele não apenas socorreu aquelas pessoas, mas ele perdoou suas dívidas. O nosso exemplo supremo foi demonstrado aqui na leitura da irmã Bárbara. Você quer servir? Seja um servo. Não apenas almeje uma posição de destaque, mas tenha o desejo de servir aos seus irmãos, mais do que ao seu próprio egoísmo, mimos ou anseios. Esteja pronto para pisar no seu próprio eu, para servir a igreja de Cristo, seja a igreja local, seja a igreja universal, não a do reino de Deus, mas a igreja universal que está espalhada pelo mundo inteiro. Esse é o exemplo supremo dado a nós, Jesus o Cristo, que disse: você quer liderar, você quer ter um lugar de destaque? Então esteja pronto para servir. Um grande homem do passado, mas que pecador também, mas muito conhecido, Martin Luther King. Ele abraçou a ideia dos direitos civis dos anos 60 nos Estados Unidos. Em meio a uma atitude violenta com os negros, ele chamou a atenção da nação às injustiças que eram cometidas com aquelas pessoas. O caminho de Martin Luther King foi penoso, difícil, crivado por espinhos. Ele sofreu todo tipo de ameaça, não só ele, como seus familiares e até mesmo a sua igreja. Ele foi preso e morreu defendendo uma causa. E se tornou então um mártir. Mas a sua causa, depois da sua morte, encontrou vitória. O decreto dos direitos civis de 1964 são aqueles que vigoram até os dias de hoje nos Estados Unidos. Ele não se calou à injustiça. Não se calou. As pessoas podem ser colocadas em cargos, a terem algum tipo de liderança pela amizade, pelo parentesco, ou até por uma herança, ou por terem muito dinheiro. Mas isso
não é uma autoridade que de fato vem não porque ele obteve por esses meios, mas a sua autoridade vem pelo seu testemunho de vida pessoal. Um testemunho de um caráter que influencia outros, porque de fato as pessoas veem a liderança e por isso aquela pessoa que lidera com exemplo tem autoridade. É isso que diferenciava Neemias daqueles que tinham as suas posses, mas que fizeram aquilo ao preço de um custo alto para com os mais pobres. Neemias é firme e é sábio. Ele não manda, ele pede. Ele pede e antes de pedir, ele dá o testemunho do que ele mesmo fez. E isso então demonstra que Neemias teve sabedoria para lidar com os problemas de fora e também com os de dentro. Ele mobilizou o povo, protegeu, escutou e saiu em sua defesa. Ele é servo do povo e não explorador dele. Ele é antes servo de Deus, para que ele atinja pelo exemplo e testemunho e amor a Deus os seus irmãos. Neemias não se contenta com palavras que os nobres proferiram. Não, nós vamos fazer tudo o que você pediu. Ele faz com que os nobres falem diante dos sacerdotes. Aqueles que deveriam ter tomado a atitude antes, mas que também foram corrompidos. Mas ele faz com que eles proclamem diante dos sacerdotes aquilo que eles falaram com seus lábios. Para a conclusão dessa exposição, o líder precisa ser precavido e prudente. Deve confiar, mas também ser criterioso e cauteloso. Neemias nos ensina que Deus pode ser glorificado e seu povo abençoado quando lidamos de forma correta com a injustiça, vivendo a verdade e a justiça de Deus. Amém?